This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: A Fundação da Monarquia Portuguesa. Por Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos. Aos dignos proprietários do comércio do Porto. Meus caros senhores, a bondade com que VS.as me ofereceram no seu periódico uma tarefa efetiva e bem remunerada, deu-me o descanso necessário para continuar os trabalhos literários, que eu começara mais rico de intenções patrióticas que de cabedais para os levar a cabo. À imprensa de toda a Europa e de uma parte da América, devo as maiores finezas, e quanta proteção e auxílio ela pode dar. A imprensa portuguesa também estou em grandes obrigações, mas entre os que militam nela são VS.as dos que mais eficazmente se esmeraram em me ajudar e favorecer. Ao amor de mãe com que toda a imprensa me tratou, correspondo eu com o afecto filial que sempre lhe tive, e a VS.as ofereço o primeiro livro que publico neste ano. Aceitem-o como testemunho da minha estima e agradecimento. É a primeira dedicatória que faço. Sou com a maior consideração de VS.as, amigo e venerador obrigado, A. Teixeira de Vasconcelos. Lisboa, Rua do Santo Antônio, A Estrela, número 66, 21 de julho de 1860. Fim. Palavras necessarias. O livrinho que hoje sai à luz, devia ter sido escrito e publicado há um ano, e após ele muitos outros do mesmo gênero. Não aconteceu porém assim, porque não era negocio dependente só da minha vontade. Desde que o foi peguei na pena e não a tornei a pôr no tinteiro sem ter acabado o livro. Tenho para mim que as classes populares carecem de uma biblioteca composta de livros úteis, de doutrina sã, de lição curiosa e baratos, e ando a ver se cabe nas minhas forças e acento agudo R-lhan preparando com estes volumes. A tal empenho, assim como ao de revelar a Europa na língua francesa, o que ainda valemos como nação independente, espero poder consagrar o resto dos meus dias, apesar dos obstáculos que já me têm aparecido, e às vezes da parte daqueles a quem incumbia afastá-los, sem embargo das dificuldades inseparáveis destas duas empresas, e sem me afligir com as miserias muito miseráveis, que tenho encontrado no meu caminho. Tudo isso vou arredando e vencendo alegremente. Alegremente digo eu, e digo bem. Quem combate pela verdade contra o erro, pela energia contra a preguiça, pelo bom senso contra a toleima, e pela pátria contra os que a caluniam, tem ocasiões de grande contentamento. Com isso me animo e conforto para continuar. Este é, pois, o segundo volume dos livros para o povo. Trata da fundação da monarquia portuguesa, como estava indicado no programa desta publicação, e é pelo que pertence aos factos, um resumo do que a tal respeito escreveu o nosso ilustre historiador o Sr. Alexandre Herculano no tom. E da sua História Geral de Portugal. Parece-nos que sai à luz em ocasião oportuna. Agora que nos andam a dizer que a nossa nacionalidade e independência não podem durar muito, é justo que o povo saiba ou se recorde como ambas principiaram, e nasceram de elementos, de certo bem inferiores aos que temos hoje para as defender e sustentar. Não é uma questão de dinastias. Os portugueses já eram livres antes de fabricarem a coroa que puseram na cabeça de D. Afonso Henriques. É uma questão de liberdade e de brio nacional. Para que o povo a resolva com conhecimento de causa, é conveniente que saiba o que faz, e quanto vale o que falsos amigos lhe aconselham que destrua. Se ainda depois tiverem pouco a sua nacionalidade, é que já não merece conservá-la. A minha voz não é suspeita. Acato muito os reis,
porque são os representantes do princípio monárquico, o qual me parece garantir a liberdade mais duravelmente do que qualquer outro, mas tratar a questão da independência nacional em relação a uma família diminuiria a grandeza do assunto, por elevada e nobre que essa família seja. Também não sou cortesão do povo. É pior que ser cortesão dos reis. É mister disfarçar mais, mentir sempre e sofrer tudo. A popularidade vem com dificuldade, e desvanece-se em um volver de olhos. Não vale o que custa. Nunca a procurei. Nestes livros que são para o povo, escrevo o que me parece justo e útil sem curar de lhe conquistar o afeto. Sei mesmo que terei ocasiões de lhe desagradar. As minhas opiniões acerca da questão ibérica são conhecidas em Portugal e fora do reino. Não são de hoje. A ocasião de as manifestar mais extensamente é que veio agora sem que eu a procurasse. Pareceu-me que a podia e devia aproveitar em benefício público, e assim o fiz, como qualquer outro português o teria feito, escrevendo acerca da fundação da monarquia. A ideia acento agudo A da união de Portugal com Espanha é antiga, mas sempre nasceu de despeito ou de ambição quer dos homens de lá, quer dos de cá. Ora vão fundar o futuro dos povos, sobre duas más paixões, e verão que resultados alcançam. Os espanhóis, quando estão poderosos, querem arredondar o território, e quando andam mal governados, querem quem os governe bem. Em ambos os casos têm sempre olhado para Portugal com cobiça. Triste remédio para eles e para nós. Eu tenho muita afeição aos espanhóis. É uma grande nação. Quero-os para vizinhos, para irmãos, para amigos, para aliados, para confrades no trabalho da civilização, para tudo enfim, menos para darem cabo do que tanto nos custou a estabelecer e firmar. Eu bem sei que se diz que nós ficaremos sendo os senhores, que a corte há de vir para Lisboa, e que até as armas portuguesas terão no escudo ibérico o melhor lugar antes das de Leão, de Castela e de Granada. Muito obrigado pela honra que nos fazem. Nós somos pequenos para tanto. A respeito da união de Portugal à Espanha, cada um diz o que lhe ocorre e a ideia é acento agudo A, qual nos designa para sermos vítimas de uma organização geral de nacionalidades, qual nos imagina desejosos de pertencer à nação vizinha. Este pretende preparar-nos para a anexação pelo receio da possibilidade dela. Aquele para a utilidade própria, avisa-nos do perigo que talvez inventou. Tudo isto pode ser verdade e também pode ser mentira. Acreditemos que é verdade. Sejamos cada vez mais zelosos da nossa nacionalidade, procedamos de modo que a Europa nos julgue dignos de continuar a ser independentes, e não deixemos arraigar a ideia acento agudo A de que a fusão é inevitável. No fim de tudo, dos portugueses a quem a ideia acento agudo A da União Ibérica agradou pela grandeza das consequências que parecia resultarem dela, nenhum que na hora extrema seja capaz de renegar a pátria. Nem dos espanhóis sensatos haverá muitos que sonhem com a conquista e anexação do território português, contra nossa vontade. A questão é, pois, unicamente teórica. O resto da Europa pouco se importa das nossas coisas. Olha para o mapa, e resolve o negocio geograficamente. Em vez de dividir o território em dois estados iguais, dando-nos a metade ocidental da península, apaga a história de 7 séculos, e anexa-nos à Espanha já se sabe, para nosso bem. Contra este modo de sentenciar devemos nós todos protestar por palavras e obras, verbo et opere, por palavras, indicando os dotes de nação forte e independente que realmente possuímos, e por obras, dispondo-nos sem precipitação nem negligência para sustentar o nosso bom direito. Possa este modesto livro contribuir para esse fim, e ajudar a conservar vivas na lembrança do povo, as tradições da nossa glória e das nossas virtudes antigas. Esse é o meu sincero desejo.
Fim e 1. Introdução. A independência de Portugal dura há 7 séculos. O braço leones não pôde sufocá-la ao nascer, e os árabes tiveram que ceder os territórios do sul, à energia dos cavaleiros e peões do conde Dom Henrique, e ao esforço dos primeiros reis da dinastia Afonsina. As fraquezas do formoso rei Dom Fernando, os planos da rainha Dom Leonor Teles, as ambições desleais de alguns fidalgos e prelados, e as armas de Dom João I de Castela não conseguiram sujeitar os portugueses à dominação estrangeira. O povo não quis ser castelhano. Bem lhe andaram a dizer que mais valia ser província de uma grande monarquia do que reino independente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.